Um dos assuntos mais falados recentemente, até por conta dos conflitos que estão acontecendo lá na Palestina, é o dispensacionalismo. Você já ouviu falar em dispensacionalismo? Provavelmente sim, né? Mas talvez muitas pessoas não saibam o que é isso, ou talvez muitas pessoas já tenham ouvido falar, mas não sabem exatamente o que é a corrente dispensacionalista. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então você fique por aqui, porque no final também eu vou dar dicas de livros que vão acrescentar ainda mais para o seu conhecimento. O dispensacionalismo é uma doutrina escatológica, né? Está diretamente ligada à questão da escatologia e principalmente a uma escatologia catastrófica, que é a escatologia em que tudo vai se acabar, em que o mundo chegará ao fim e os acontecimentos que se desdobrarão a partir daí. E é claro, é uma corrente escatológica que tem origem nos Estados Unidos. Ah, não me diga. É, sim, tem origem nos Estados Unidos e, é claro, vai me dizer que tem origem nos ramos fundamentalistas dos Estados Unidos? Claro, é óbvio, né? É de lá mesmo que surge essa corrente, ou pelo menos que ela se populariza a partir da corrente fundamentalista nos Estados Unidos e que gera tanta influência não apenas naquele país, mas também por aqui no Brasil. O termo dispensação é sinônimo, significa administração ou gerência. E o primeiro a organizar a Bíblia em dispensações foi o teólogo estadunidense, um homem chamado Cyrus Scofield. Esse nome você já deve ter ouvido falar, porque a Bíblia Scofield fez muito sucesso no Brasil, principalmente na década de 90, na primeira década dos anos 2000, e é a primeira Bíblia organizada de modo dispensacionalista, né? O Scofield viveu entre 1843 a 1921 e ele é o responsável por pegar a Bíblia e organizá-la em dispensações, né? É claro que para fazer isso, o Scofield e os seus seguidores precisam partir de um pressuposto da leitura literal do texto bíblico, tanto literal no sentido do próprio texto em si, como também literal do ponto de vista cronológico. Hoje nós já sabemos que a Bíblia, do jeito como ela está escrita, nem sempre ela corresponde aos períodos mais antigos até os períodos mais recentes, ou seja, ela não está organizada em ordem cronológica. Ali tem uma construção de eventos, mas não uma construção feita de acordo com a antiguidade dos documentos. Nós sabemos, por exemplo, que o texto de Jó, que está mais ou menos no meio da Bíblia, é mais antigo do que redações, inclusive, do próprio livro do Gênesis ou do Êxodo, só para a gente ficar nesses exemplos, né? E que muitos textos do Pentateuco, que teoricamente teriam sido os primeiros a acontecer, foram feitos já no período pós-cativeiro, pós-exílio, né? Ou seja, nem são tão antigos assim, pelo menos na sua versão de edição, né? Ou a edição mais próxima da que a gente conhece hoje. Dispensação é um período de tempo no qual o ser humano é testado em relação à sua obediência diante do plano divino. Deus teria um plano divino para a humanidade e esse plano divino ele tinha características específicas em cada dispensação e ele tinha um propósito específico em cada uma dessas dispensações. Aí, é claro, esse processo dispensacionalista será organizado em 7 dispensações. 7, que é um número meio simbólico lá no livro do Apocalipse, que vai ser entendido cada vez mais como uma leitura, como um livro escatológico, como um livro futurístico, né? E esse 7 que tem símbolo naquela linguagem figurada
e simbólica do Apocalipse, passa a ser entendido como um símbolo de perfeição divina em tudo o que acontecer, né? A primeira dispensação é a dispensação da inocência, que teria vigorado, segundo essa corrente, até a queda do homem, né? Até o período da queda do homem, quando ele perde essa inocência. E aí começa a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, que vai entre a queda do ser humano até o dilúvio de Noé. Começa, então, a terceira dispensação, que é a do governo civil, que vai do dilúvio até Sodoma e Gomorra. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal, até então tudo no livro do Gênesis, entendido como uma sucessão cronológica de fatores, né? E a dispensação patriarcal ela vai até o período do Egito, né? Até aquele período em que o povo vai parar dentro do Egito. Ali começa a quinta dispensação, que é a da lei, ou seja, a partir do chamado, a partir do ministério de Moisés, e ela será a mais extensa do Antigo Testamento, porque vai de Moisés até Jesus no início do Novo Testamento, quando começa a sexta dispensação, que começa ali com Jesus e vai até a grande tribulação, ou seja, essa é a dispensação da graça divina. E a última dispensação, a sétima dessas dispensações, seria o milênio. O milênio, que são 1000 anos de governo de Cristo na Terra, e tudo isso entendido de maneira literal. Jesus volta à Terra, literalmente falando, se assenta no trono de Davi, literalmente falando, e governa a Terra durante 1000 anos, e isso também é compreendido de maneira literal. Bom, a gente já teve aqui uma amostra de que essa corrente ela vigora a partir do século XIX, né? O Scofield vive a segunda metade do século XIX e o início do século XX. É nesse período que o dispensacionalismo vai se popularizar entre os setores mais conservadores, mais fundamentalistas nos Estados Unidos. E vai ter uma aderência muito grande, não só entre os fundamentalistas, como também entre os pentecostais. E aqui vale a gente fazer uma breve análise sobre esse período histórico do fim do século XIX e o início do século XX. O que é que está acontecendo nesse período em relação à teologia? Na Europa, nós temos o grande avanço do liberalismo teológico, da crítica bíblica, da crítica textual, dos processos de formação bíblica, de autoria dos textos bíblicos, tá? E isso vai tendo um impacto na Europa que é muito grande, que é muito consistente. Para reagir ao fenômeno do liberalismo teológico, na Europa vai surgir, por exemplo, a bula Sílabus do Papa Pio IX, já na segunda metade, mais para o final do século XIX, que é uma proibição do Papa Pio IX em relação a várias coisas que estão acontecendo no mundo moderno, no mundo daquela época, como proibição, a condenação ao socialismo, a condenação à liberdade de expressão, a condenação à liberdade religiosa, a condenação à democracia, aos governos democráticos, né? E nos Estados Unidos também vai ter uma reação em relação ao modelo liberal, que é o surgimento do documento chamado The Fundamentals, que são os 5 fundamentos que elaboram essa fé, que depois será chamada de fundamentalismo. Fundamentalismo porque é uma defesa intransigente desses 5 pontos estabelecidos lá nos fundamentos. Um desses pontos é a leitura literalizada do texto bíblico, que é chamada por essa corrente de inerrância da Bíblia. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre os 5 elementos do fundamentalismo, escreva aqui embaixo na descrição desse vídeo fundamentalismo, que eu vou entender que você queira
um vídeo mais detalhado sobre essa questão. E esse momento também é o momento do surgimento ou da popularização do pentecostalismo da Rua Azusa, que tem o seu auge em 1906 até 1909. Então, é claro que esses movimentos vão abraçar de um modo muito consistente a ideia do dispensacionalismo, a ideia do apontamento para o fim escatológico de todas as coisas, e a leitura que eles vão usar para interpretar o fim escatológico é a leitura dispensacionalista também. Um detalhe também bastante interessante é no final do século XIX e no início do século XX que o movimento sionista ganha força na Europa. Isso tem relação também com esse movimento. É claro que o movimento sionista não é um movimento religioso, é um movimento de judeus seculares, liderados por Theodor Herzl, mas esse movimento será abraçado também pelos setores da direita judaico-cristã dos Estados Unidos no final do século XIX, principalmente na primeira metade do século XX, que vai enxergar no Holocausto, né, que é um negócio pavoroso, que não pode ser esquecido, que deve ser denunciado sempre, a perseguição contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, que vai enxergar nessa criação do atual Estado de Israel em 1948 como um cumprimento profético do texto bíblico e do texto apocalíptico, por exemplo. O Apocalipse que é entendido de uma maneira escatológica, de uma maneira literal, e aí, é claro, todos aqueles eventos de tribulação, da batalha do Armagedon, da vinda de Jesus à Terra, tudo isso vai acontecer aonde? Na Palestina dos tempos bíblicos, e é nessa Palestina dos tempos bíblicos que vai ser construído um atual Estado de Israel, e a partir de então, esse Estado de Israel, que tem ligações com uma população de maioria judaica, será vista por esses conservadores e fundamentalistas estadunidenses como o local do cumprimento da profecia do Apocalipse. O dispensacionalismo tem relação direta com a ideia do destino manifesto. O destino manifesto que também surge no século XIX, que é a ideia de que Deus está chamando os Estados Unidos para ser uma nação cristã que tem o compromisso de levar esse modo de viver para todos os cantos do mundo. Essa é uma missão de vida, né? Ou seja, aquela nação é escolhida por Deus e ela tem a missão divina de evangelizar todo o mundo para que a volta de Jesus se concretize. Uma relação direta com essa ideia dispensacionalista, que abraça, eu falei, como aspecto mais popular, o pré-milenismo, que tem a volta literal de Jesus à Terra, mas essa volta só acontecerá quando o propósito do destino manifesto se cumprir. Ou seja, quando esse povo abraçar a sua missão e evangelizar todo o mundo conhecido. E por isso, os adeptos dessa linha têm uma leitura acrítica de todas as movimentações políticas ligadas aos Estados Unidos e aos seus parceiros políticos. Nesse caso, um exemplo claro disso é o atual Estado de Israel lá no Oriente Médio. E setores evangélicos brasileiros muito ligados a esse conservadorismo, a esse fundamentalismo, também vão abraçar a ideia de que os Estados Unidos é a maior nação cristã do mundo, de que eles estão evangelizando o mundo inteiro, fazem também uma vista grossa em relação às presenças políticas dos Estados Unidos no Oriente Médio, nas guerras que eles travaram historicamente, e fazem também uma leitura acrítica do ponto de vista político em relação ao que acontece hoje em Israel, para dar um exemplo prático sobre essa questão. Outro ponto também da leitura dispensacionalista é a leitura da Bíblia sendo feita de uma maneira
totalmente literalizada, incluindo o Apocalipse. E aí nós temos uma dificuldade enorme, porque sabidamente o livro do Apocalipse é simbólico e é fruto da literatura apocalíptica. E lê-lo de maneira literal é um grande perigo e um grande equívoco, né? Essa corrente vai entender que as últimas coisas se desdobrarão da seguinte maneira. Primeiro tem o arrebatamento da igreja, claro, a igreja vista como um povo especial, como um povo seleto, né? Esquecem que Deus não faz acepção de pessoas e tal. Ela é tirada da terra, começa o período de grande tribulação, que vai durar literalmente 7 anos, e nesse período é necessário que o povo judeu reconheça Jesus como Messias. Depois tem a volta de Jesus, depois desse período de tribulação. Quando Jesus volta, vai ter a batalha do Armagedon, que é considerada a batalha final. Jesus vencerá essa batalha e, por fim, se estabelecerá o milênio e será um período liderado literalmente por Jesus, que voltará à Terra, conforme eu disse no início desse vídeo. Enfim, essa é uma leitura sobre a questão do dispensacionalismo, que é uma corrente escatológica, não é a única, e você deve conhecer várias outras, porque é importante você fazer esse processo. Você também não pode se esquecer que os atuais acontecimentos que se dão lá na Palestina não tem a ver apenas com essa questão, né? Isso é apenas uma maneira de você entender o porquê que esses setores têm uma predileção por Israel e pelas leituras estadunidenses ao redor do mundo, como sendo os evangelizadores do mundo, mas é claro que os acontecimentos lá da Palestina não se explicam pela questão religiosa, embora tenha contornos e explicações religiosas, mas é um acontecimento que tem a ver com a questão econômica, né? É claro que muitos desses setores religiosos dos Estados Unidos, do Brasil, têm muitos interesses econômicos em Israel, porque fazem peregrinações religiosas para aquele lugar, e tem a ver, é claro, com a questão política. O movimento sionista era um movimento político, não era um movimento religioso, e esses desdobramentos têm a ver com uma questão política, e esses fenômenos não se explicam pela questão religiosa. Mas a corrente dispensacionalista é uma corrente escatológica, religiosa, que é sobre isso que o nosso vídeo se propõe. Se você quiser algumas outras referências de livros, eu vou deixar na descrição também para você encontrar esse livro aqui, Teologia Cristã em Quadros, que, como o nome diz, apresenta a teologia, né, de maneira esquemática, né, como essas páginas aqui que eu estou mostrando para você. É interessante, é válido, é uma leitura bastante didática e também tem apresentações dessas leituras escatológicas estadunidenses. E se você quiser compreender outra versão escatológica, que não depende tanto assim dessa visão pré-milenista, dispensacionalista, mas tem uma maneira aprofundada de se pensar sobre isso, essa dica aqui vale ouro, hein? Escatologia do Mundo, do Reynolds Blank, da editora Paulinas. Ele tem a escatologia do mundo, a escatologia cósmica, e também tem um volume sobre a escatologia da pessoa, a escatologia individual, que o pessoal esquece de estudar. Vou deixar o link, se você quiser adquirir, também aqui na descrição desse vídeo, e ali você encontra também cursos e outros materiais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os seus contatos e fique atento, fique atenta, porque em breve tem mais conteúdo aqui no nosso canal. Um abraço.